Será que você não está preso em uma armadura e não consegue tirá-la? Bom, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Meu nome é Thiago Cedrez, eu sou idealizador da plataforma Reservatório do Saber, um espaço onde a gente compartilha materiais, cursos e formações de história, psicologia, filosofia e até curso de espanhol, dentre outras coisas especiais que estão lá dentro. Então, se você quer saber mais, clica aqui no link da descrição do nosso vídeo para conhecer a plataforma Reservatório do Saber. E aqui, esse vídeo é dedicado para a gente analisar o livro do Robert Fisher, chamado O Cavaleiro Preso na Armadura. Sim, uma fábula para quem busca o caminho da verdade. Um vídeo fantástico e eu vou te apresentar aqui um resumo para que você conheça a obra e algumas pequenas lições a respeito do livro. Então, vem comigo. Sempre que você for ler uma obra, é importante que você conheça um pouco da biografia do autor para conhecer ali as suas ideias, as suas outras obras, se elas se complementam ou não. E o Robert Fisher é um autor norte-americano que nasceu lá por volta de 1939 e faleceu infelizmente em 2017. E além de escritor, ele também era roteirista e dramaturgo, trabalhou para Warner Bros, fez ali diversas séries, dentre elas até os Três Patetas. Então ele é conhecido ali pelos seus trabalhos que exploram basicamente temas relacionados ao autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e também espiritualidade, frequentemente usando aí uma abordagem mais lúdica e até mesmo contos de fadas, como você vai perceber. Além do Cavaleiro Preso na Armadura, a obra que iremos tratar aqui, ele também escreveu outras obras, incluindo A Bruxa do Porto Belo, em colaboração com um grande escritor brasileiro chamado Paulo Coelho. Provavelmente você já ouviu falar. O interessante aqui do Robert Fisher é que você vai perceber que ele tem um estilo de escrita muito descritivo, muito acessível, muito cativante. Eu gostei muito da leitura dessa obra, um livro bem curtinho, você consegue ler ele praticamente numa tarde, numa manhã, e ele vai te envolvendo na história e ao mesmo tempo te apresentando ali ensinamentos filosóficos de autoconhecimento bem profundos na história. Me remeteu inclusive a ensinamentos com similaridade do estoicismo. Não sei se você conhece aquela filosofia que trata ali do autoconhecimento especificamente, grandes filósofos como Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, dentre outros, né, Zenão de Sítio. Então esses caras todos aí na antiguidade lá, sobretudo no finalzinho do período da Grécia Antiga e também ali no período romano, nós temos então esses grandes filósofos que transmitiram essas ideias. Filósofos que trataram sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento também de uma perspectiva filosófica sobre o desenvolvimento pessoal. E eu consegui fazer links sobre alguns princípios do estoicismo com essa obra também, tá? Então é um autor bem importante, só que eu quero que você não confunda o Robert Fisher com o autor norte-americano Robert B. Fisher, né, que ele também escreveu alguns livros, sobretudo livros relacionados à tecnologia. Então vale a pena você conhecer um pouquinho mais sobre esse autor. E a gente vai agora mergulhar sobre a obra específica. Então acompanhe aqui comigo uma breve descrição da obra para que você conheça o que aconteceu, qual é o enredo desse livro. Obviamente eu não vou entregar tantos spoilers, tem detalhes ali que você precisa ler, não tem jeito, principalmente as frases filosóficas que tem ali. Então eu vou te apresentar um panorama geral, tá? A gente basicamente é introduzido ali na história de um cavaleiro que, em busca do seu melhor guerreiro, de ser um melhor guerreiro, ele acaba ficando ali preso na própria armadura reluzente que brilhava e tudo mais. Então ele identifica aí com essa história as qualidades que a armadura representa, né? Que acaba perdendo ali com isso, ficando preso, a conexão consigo mesmo e com aqueles que ao seu redor, né? Inclusive a sua família e tal. Então a narrativa se desenrola justamente nessa busca do cavaleiro de enfrentar os desafios, incluindo a própria ameaça de perder a sua família, até que ele consegue ali a ajuda de um mago, né? O mago Merlin, que vai o aconselhando a trilhar o caminho da verdade, passando por três castelos que podemos ver aqui como castelos simbólicos. Castelo do Silêncio, onde ele aprende a importância de silenciar as vozes externas e internas e a se conectar ali consigo mesmo, né? Já o Castelo do Conhecimento, ele descobre que a verdade sobre os seu próprio amor, né? A sua própria insegurança, ele consegue se aproximar consigo mesmo novamente. E por fim o Castelo da Ousadia e da Coragem, que essa parte é bem legal, na qual ele enfrenta ali os seus medos e as dúvidas e consegue, lá no finalzinho do seu último desafio, se libertar da armadura, tá? Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória deste cavaleiro, eu quero te contar como é que foi o desfecho inicial. Então, lá na fábula do cavaleiro, que é aprisionado por essa armadura,
a gente se depara aí com essa figura desse nobre guerreiro que acreditava ali ser benevolente, ser amável, ser afetuoso, né? No campo de batalha, praticamente, ele enfrentava os seus adversários mais malévolos, mais furiosos, enfrentava diversos dragões. Então ele fazia incursões para resgatar donzelas, mesmo que essas donzelas algumas não quisessem ser resgatadas, ele ia lá e libertava elas e tal. Então é um cavaleiro reconhecido por ter essa armadura reluzente. No seu pôr do sol ela brilhava, as pessoas reconheciam ele. No nascer do sol as pessoas vinham cavalgando e viam as direções, né, dos raios solares vindo dessa reluzente armadura que ele tinha. E ao longo dos anos ele foi se dedicando cada vez mais a ser um bom cavaleiro, almejando o topo da carreira, vamos dizer assim. Só que ele acaba cada vez mais se desaproximando da família, que era composta por uma esposa muito leal e tolerante, inclusive ajudava ele por muito tempo, e um jovem filho de cabelos dourados, no qual ele passou a cada vez mais ver menos, ou filho ou ver menos, né? Então é uma narrativa bem envolvente, retrata aí a saga desse cavaleiro que começa basicamente correr atrás de uma perfeição, criar uma autoimagem, uma armadura, uma máscara em relação ao que os outros pensam sobre ele, só que ele acaba sendo aprisionado nessa própria armadura, nessa busca por essa grandiosidade, né? Ele leva ali a perder de vista a própria verdadeira essência da existência, quem ele representa. Então toda essa jornada vai desencadeando esse processo de autodescobrimento e libertação, ou seja, quando a esposa dele deu um intimato, né? Só que a sua afinidade com a armadura atingiu ali um ponto bem crítico, se tornou ali praticamente algo muito mais do que uma simples proteção. Ele passou a usá-la ali não só nos combates, mas também durante a mesa, quando ele ia fazer as refeições, e até mesmo para dormir. E aí a sua esposa, que até lhe ajudava a se alimentar, se sentindo bem cansativa, deu o intimato dele, né? Então a família praticamente vai perdendo a memória da sua verdadeira aparência, porque já não via ele mais, ele nunca tirava aquela armadura, né? Só que ele acaba recusando ouvir as palavras da esposa e do filho e simplesmente fechava a viseira e saía ali batendo os pés. E aí o cavaleiro, imerso nessa conexão intensa aí com a sua armadura, ele esquece de viver sem esse peso constante. E a sua esposa dá aquele ultimato: se ele não se livrar dessa armadura, ela o deixaria e levaria ali o filho consigo. Aí ele se apavora, aí ele sente a pressão e começa a dizer para ela: não, eu vou tirar isso aqui. Ele tenta tirar ali a armadura, não consegue, está emperrado de tanto tempo que ele não, nem a viseira ele não consegue mais tirar. Então desse dilema angustiante, o cavaleiro ele vai em busca de tentar buscar isso, né? Então ele vai ele vai até um ferreiro lá da vila, um dos melhores ferreiros, para tentar tirar essa armadura, só que não consegue, né? Tá emperrado. O ferreiro foi incapaz de auxiliar e aconselha inclusive aí descer mais um pouquinho para falar no meio da floresta lá com o mago Merlin, né, e encontrar ali um lago especial. Ele encontra outros personagens ao longo do caminho, encontra um castor, encontra uma pomba, encontra o bobo da corte, e cada um desses personagens vai apresentando ali para ele algumas lições. Mas lá no lago, né, quando ele encontra ali o Mago Merlin, ele vai em busca daquele Mago Merlin, ele sai desesperado, né? Então, alguém que resolvesse o impasse dele. Então ele passa dias e noites exaustivamente caminhando pela estrada e com muita fadiga e escassez de alimento, porque não consegue se alimentar direito por causa da armadura. O Merlin o encontrou, né? Depois de uma longa conversa, o Mago Merlin consegue dar algumas lições para ele em relação a como que ele vai tirar a armadura, né? Então ele explicou para ele que somente ele pode realmente encontrar uma maneira de remover aquela armadura, que ele mesmo próprio construiria para ele. O caminho da verdade estava diante dele e precisava ser trilhado. Então ele fica frustrado, bate boca ali com o Merlin, mas aí o Merlin mostra para ele dois caminhos. Você vai para o caminho onde você vai ali encontrar o egoísmo, o medo, a ignorância, que é o caminho de volta, onde você provavelmente não vai encontrar sua esposa e seu filho em casa, ou você corajosamente vai para o caminho para ser trilhado da verdade. Então ele acaba tomando a decisão de ir para o caminho da verdade. O Mago Merlin diz para ele: você precisa deixar o seu cavalo, deixar a sua espada, porque o caminho ele é estreito, é tortuoso. E aí entrega para ele algumas chaves, né? Uma chave
uma chave dourada, que era para abrir os portões dos 3 castelos, que ele precisava atravessar aí para completar a sua jornada, né? Então o primeiro castelo que ele encontra é o Castelo do Silêncio. E esse Castelo do Silêncio, ele acaba se deparando com alguns desafios. O Castelo do Silêncio, ele fica basicamente atordoado no que ele via ali, porque ele estava mergulhado uma solidão, né? Numa escuridão. Então o primeiro desafio dele basicamente é descobrir que, embora todos ali conheçam o barulho, né, os barulhos externos e internos, poucos conseguem compreender o silêncio. Inclusive ele encontra o próprio rei que estava nesse castelo, que tinha dito para os seus súditos que estava numa cruzada, mas ele estava ali em busca da verdade também, que de tempos em tempos ele fazia isso. Bem interessante. E aí, através do silêncio, ele consegue aprender a amar a si mesmo, a amar o nosso espírito. Ele consegue ali, se permitir ver as coisas com mais clareza e superar esse medo da solidão que ele tinha, né? E aí ele segue o caminho, outras peripécias acabam acontecendo e ele consegue chegar ao segundo castelo, que era o Castelo do Conhecimento. E quando ele chega lá, tem uma frase muito interessante que diz o seguinte, que diz que o conhecimento é a luz através do qual você vai encontrar o seu caminho. Ele fica estupefado ali naquela situação e começa a refletir sobre isso. E aí ele consegue perceber que sempre que ele esperou o reconhecimento dos outros, né? E dependia mais do que os outros, ele dependia mais da opinião dos outros em relação à opinião dele. Ele esperava, fazia tudo para que os outros amassem ele, reconhecessem ele verdadeiramente, e acaba se esquecendo dele próprio se amar. Então o desafio dali é aprender a se amar. E esse era o verdadeiro potencial da criação, esse era o belo, o inocente, o perfeito. Então quando ele começa ali a ter lapsos de conhecimento, ele começa a ver luzes, começa a sair daquela escuridão e começa a ver um caminho de progresso, né? Tem outras coisas pontuais ali que você vai ver muito interessantes, que chega a emocionar a gente quando a gente está lendo essa parte aqui, tá? E aí quando ele chega no terceiro castelo, e esse o castelo ele é brabo. Esse castelo aí, ele é o castelo da vontade e da ousadia. Então ele se surpreende que a porta se escancara. Só que quando ele vai olhar ali, tem um dragão grandão, enorme, feroz, reluzente, uma luz verde saindo ali, chamas da boca, do nariz, dos olhos. E esse era um dragão chamado do medo e da dúvida, que residia ali naquele castelo e não permitia que esses viajantes conseguissem sair, dar continuidade à sua jornada. Mas mesmo assim, ele, com a ajuda dos seus amigos, né, do esquilo, da pomba, do pássaro que estava junto com ele, ele decide enfrentar o temido dragão e ele começa a se aproximar, mas aí o dragão tasca-lhe chama nele e ele foge com medo, se queima todo, se joga no riacho lá e fica ali refletindo. Só que nesse momento ele começa a perceber ali que o medo e a dúvida estavam praticamente alimentando suas próprias ações, né? E aí na beira do riacho, junto com um diálogo interno, o famoso San, que praticamente é a sua voz da consciência ao longo da trajetória, ele começa a conseguir falar com os passos, com o esquilo e com a sua própria consciência, né? E aí ele lembra ali que ele era um homem de coragem, começa a dialogar nesse sentido. Então ele se recompõe, vai tentar novamente com determinação na sua jornada e ele encara o dragão de uma postura bem destemida, só que ele vai no meio do caminho sussurrando, né? O medo e a dúvida eram ilusões, o medo e a dúvida são ilusões, são ilusões. E na medida que ele vai se aproximando com mais coragem, o dragão vai diminuindo de tamanho até parecer um sapo que, em vez de cuspir chama, cuspia sementinhas. E aí ele vai indo até desaparecer, né? Ele consegue superar aquilo, consegue trocar uma ideia lá com o dragão até ele desaparecer, fica contente com isso, e ao longo dessa trajetória ele vai perdendo ali, perde parte da armadura, parte do elmo, as suas lágrimas vão enferrujando a armadura, ele vai perdendo os pedaços da armadura. O Merlin vai conversando com ele, vai apresentando cada vez mais alguns insights sobre o que está acontecendo com ele, né? Só que ele chega no seu desfecho final, ele se depara ali com um penhasco, um precipício, né? E você percebe aqui, nessa imagem aqui, até uma representação dele lutando com o dragão, mas aqui ele se depara com um precipício, e nesse precipício tinha uma frase escrita numa rocha, que dizia assim, que mais ou menos assim, embora você possua esse universo, nada possui, pois não posso reconhecer o desconhecido se o conhecido me agarrou, alguma coisa nesse sentido. E aí ele fica perplexo com essa mensagem, ele reflete ali sobre a sua identidade, suas crenças, seus julgamentos, e essa voz diz para ele, você tem que se jogar no precipício, não tenha medo, San, né, a sua volta da consciência. Ele, enfim, reluta, mas se joga, cai naquele precipício lá.
Aí ele vai passando um filme na cabeça dele, vai vendo ali sua esposa, tudo que ele passou, desde quando era infância e tal. Só que aí chega um determinado momento que ele, em vez de cair, ele começa a subir, até que ele realmente consegue é, ressurgir na sua mente, e ele acaba ali conversando consigo mesmo, não culpar mais os outros por seus fracassos, seus medos, ele se liberta dos seus próprios julgamentos, né? Então ele desperta para a vida, ele consegue compreender que tudo fazia parte de um todo, né? Que a percepção de que ele tinha do medo, do desconhecido, tudo isso são sentimentos que estavam evidentes, mas que ele acaba usando a armadura para não conseguir enfrentar esses desafios e ver a realidade como ele era. Inclusive tem uma parte ali que ele é se deparado com um espelho, ele já está sem o elmo, ele vê ele, não, mas quem é esse aqui? Aí a pombinha diz para ele, ó, isso aqui é você é belo, você é bonito e tal. Mas ele não se reconhecia, né? Então depois dessa parte toda aí, ele consegue realmente, com as lágrimas quentes que eram oriundas do seu coração, que rolavam ali sobre o seu corpo, atravessavam aquela barba dele pelo peitoral, e aí tudo isso acaba lavando a armadura, e aí entre sorrisos e lágrimas ele consegue se libertar da armadura, e jura aí que que nunca mais vai cavalgar, né, em direções protegida ali por a sua antiga carapaça, ou seja, couraça, a armadura, né? Então, sem perceber, ele consegue ali uma nova e radiante luz que emanava dele, muito mais brilhante, muito mais bonita, porque o cavaleiro na verdade era o riacho, o cavaleiro é o sol, era tudo que conduzia ele fazia parte do todo, né? Então, essa é uma lição muito interessante que nos ajuda a refletir sobre diversos aspectos, né? A principal lição é a questão do autoconhecimento, da autenticidade que a gente deve ter, esse desapego das máscaras que a gente cria com nós mesmos, né? Então, ao longo da jornada, o cavaleiro, a gente vai vendo no livro que o autor, o Robert Fisher, ele explora ali ideias de muitas vezes que a gente acaba se prendendo nessas armaduras que são ilusórias, que são criadas pra gente se esconder praticamente, né? E esconder das nossas vulnerabilidades. Então, um convite que o autor vai nos proporcionando a refletir sobre a questão dos castelos, né? O castelo do silêncio, o castelo do conhecimento, da ousadia. Então ele vai, na medida que ele vai superando esses desafios, ele vai se reconectando consigo mesmo, vai compreendendo as suas motivações, vai aceitando a sua verdadeira essência. E toda essa narrativa faz com que a gente veja o quanto o medo, a busca pela aprovação externa, a falta de autoaceitação pode nos afastar de uma vida mais plena, de uma vida mais autêntica, né? E então essa é a lição principal, que é que a gente se liberte das nossas armaduras autoimpostas, no qual a gente acaba vestindo elas e muitas vezes não querendo se despir dessas armaduras, né? Porque a gente pode vivenciar uma existência mais genuína, mais amorosa, mais conectada com o nosso verdadeiro eu. Então o livro é muito inspirador, porque realmente proporciona essa reflexão sobre a importância da gente cultivar a nossa coragem, enfrentar os nossos medos e ser autênticos, não ter tanto medo do julgamento, aceitar que a gente é imperfeito e viver com mais compaixão conosco, né? Sobretudo a nossa autoimagem e tirar essas diversas mochilas que a gente acaba carregando, vestindo, que são mochilas muitas vezes impostas pelos outros ou que nós escolhemos carregar com medo de apenas carregar a nossa mochila, né? Então, de uma forma resumida, esse era o vídeo de hoje. Espero que você goste dessa obra. É um livro bem curtinho, pouquíssimas páginas. Se você quer adquirir ele também, pode clicar aqui embaixo, vai ter o link do livro na Amazon. Leia, muito bom. E depois me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se fez sentido para você, se você gostou da obra, se já leu, se não já leu, e também deixe sugestões aí de outras obras para a gente estar comentando aqui. E não esqueça também de se inscrever no canal, curtir e de conhecer o nosso reservatório do saber, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você quer aprender espanhol, outros idiomas, se você gosta de história e quer aprender mais sobre história, sobre filosofia, estoicismo, psicologia, desenvolvimento pessoal, comunicação, né, oratória, tudo isso tem um monte de cursos e formações lá dentro, e o preço, ó, tá muito bom, viu? Então clica aqui e conheça, que eu tenho certeza que você vai adorar e vai se inscrever e não vai querer mais sair. Um forte abraço, um beijo no teu coração e até a próxima.